Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo um estudo bíblico aqui sobre as cartas de Paulo. Nesse primeiro módulo a gente está falando um resumo das cartas, falando sobre Paulo, sobre as regiões, fazendo um entendimento macro. E aí já na sequência, já estamos no final já, né? E já depois a gente vai entrar em cada uma das cartas, vamos fazer a leitura, vamos fazer entendimento, vamos colocar na sequência que a gente tem elas ali na nossa estante. Bom, agora eu vou chamar então o Vilmar para fazer uma oração para a gente fazer, para a gente iniciar o nosso estudo. Vilmar. Paz do Senhor, bom dia. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Pai, para aprender um pouco mais da Sua palavra. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Usa, Senhor, os nossos professores, usa, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, para que possa fazer perguntas, tirar suas dúvidas, Pai. Que cada um que esteja aqui, Senhor, possa aprender a caminhar um pouquinho mais em cima da Sua palavra, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então vamos aqui, dando continuidade aqui, né? Dentro do nosso índice, né? Conforme a gente já falou sobre Paulo, a gente já falou sobre os locais das cartas, as datas, a gente está fazendo um resuminho, onde elas foram escritas, para quem, né? E o propósito de cada uma. E aí a gente, na sequência, depois que a gente terminar, a gente vai começar a ler as cartas de Paulo, fazer um entendimento, trazer as mensagens, né? Já contendo todo esse contexto na nossa cabeça, né? Que vai ajudar o entendimento, os porquês de coisas escritas ali, o momento, enfim. Então a gente vai entrar aqui nessa sequência que aparece na Bíblia, começando em Romanos e vai indo até Filemão. A gente viu que são 13 essas cartas, né? Sendo que são 9 direcionadas às igrejas e 4 para pessoas, né? E sempre essas 9 direcionadas para as igrejas, né? E essas 4 para as pessoas. A gente viu as regiões aqui só para a gente fixar na nossa mente, né? Roma aqui do lado esquerdo, Tessalônica aqui em cima, perto da Macedônia, Corinto aqui embaixo, olha lá, Filipos também lá em cima, perto da Macedônia, Éfeso e Colosso aqui na Turquia, do lado direito, na Ásia, né? Galácia aqui, enfim. E aí, nas cartas às igrejas, que são 9, a gente veio falando uma por uma, um resuminho, e no domingo passado a gente estava em Colossenses, né? A gente falou sobre Colossenses, domingo passado, né? E a gente falou que Colossos estava ali perto de Éfeso, né? Que a gente falou que Paulo ficou uns 3 anos ali em Éfeso, e aí dali eles abriram a igreja ali em Colossos. E a gente também estava falando do propósito, né? Que era dessa carta aí, que era combater o misticismo, e a gente trouxe o tema aqui, né? Não só do Halloween, mas qualquer coisa que venha a sair fora do que Deus nos ensina, a sair fora, né, do único Deus que nós temos, né? Ficar com misticismo só vai atrapalhar a nossa vida e o entendimento da nossa vida cristã. Bom, e aí a gente lê os versículos chaves dessa carta, e a gente viu mesmo que ele falava sobre o misticismo, que a gente só tem um único Deus, que é dono de tudo, e falou também sobre a questão do progresso espiritual que a gente deve ter. A gente vai encontrar isso quando a gente entrar na carta, né? Progresso espiritual. O que vem a ser isso? A gente vai ver lá dentro quando a gente fizer o estudo. Progresso espiritual, porque é um processo, né? E a gente tem que estar sempre em aprendizado, sempre em crescimento, sempre em movimento. Não é simplesmente a gente acreditar, aceitar e continuar a nossa vida normalmente. Não é isso, existe um processo, mas isso a gente vai ver no detalhe. E aí, as últimas 2 cartas, né, direcionadas às igrejas, é 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? Essa daqui, né, 1ª e 2ª Tessalonicenses, a gente vai falar um pouquinho, um resuminho rapidamente.
Como sempre a gente faz, a gente também vai dar uma olhada na região, né, onde está Tessalônica. E aí a gente vê que tanto a primeira carta quanto a segunda carta, elas têm um propósito de falar sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. A gente vai ler aqui uns versículos-chave, nós vamos entender isso, né? A gente vai... Mas isso é só um resumo, né? A gente, quando entrar mesmo na leitura, a gente vai discutir, mas a gente vai ver que um propósito dessas cartas, né? Vamos falar sobre o arrebatamento, vamos falar sobre a vinda de Cristo. Ó, vamos mostrar um pouco aqui a região para a gente ver Tessalônica aqui, né? Ó, entrando aqui na região, então ela fica ali do lado esquerdo, ali perto da Macedônia, né? Esse mapinha aqui é melhor para a gente. Então, Tessalônica, ela fica aqui, ó, né? Desse lado esquerdo aqui, lembra que a gente falou, ó, temos a Itália aqui, temos a Europa, essa região aqui é a Europa, né? Região da Grécia. E do lado direito, a Ásia, né? Que a gente pôs aqui a Turquia, só para a gente direcionar onde a gente está. A Tessalônica está bem aqui. Está bem aqui, perto de Filipos, inclusive, né? Bom, isso só para a gente dar uma olhada na região, né? Para a gente entender aqui. Foi feito na data do ano 51, né? 51, então a gente sabe que a gente está vendo nas cartas de Paulo, que elas foram escritas desde o ano 48, né? Até o ano 67. Então, entre 48 e 67, né? Esse período, né? Que a gente está vendo que as cartas foram escritas, né? Então, essa daqui, do ano 51, ela está meio que no começo. Apesar daqui na estante ela está lá no fundo, ela foi escrita meio no começo, né? Mas, como a gente já mencionou, a ordem que está na estante da Bíblia, ela está por tamanho, não por data, tá bom? E aí, vou pedir aqui para o Vilmar, ele ler os versículos-chave, para a gente comentar um pouco sobre um resumo sobre o que a gente vai achar lá dentro. Versículo-chave. Na primeira Tessalonicense, a gente vai ler o capítulo 3, o versículo 12 e o versículo 13. Viu, Pode Marco? ler? Pode ler? Uhum. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Amém. Então, Paulo está frisando aqui que a gente, frisando o amor uns para com os outros, porque é isso que Jesus ensina. O principal do ensinamento de Jesus é o amor, né? E ele pede isso, e ele fala para que a gente nos mantenha em santidade para a vinda do nosso Senhor. Então, ele está reforçando. O Senhor Jesus vai, quando ele voltar, como é que você vai estar? Então, ele está aqui nos orientando. Amem uns aos outros. Mantenham a santidade. Porque ele fala assim, ó, que o amor, né, ele vai confirmando o coração em santidade. E ele está falando isso. Claro, a gente vai ver quando a gente entrar. Mas um propósito, né? A gente vê que nessa carta ele vai falar sobre isso. Sobre a vinda de Jesus. E como que a gente tem que estar preparado, como que a gente tem que estar... Então, e essa carta, ele fala sobre isso, ele fala sobre a vigilância, né? A gente vai encontrar isso lá na carta, quando a gente chegar lá. Sobre vigiar, porque Jesus, ele vai voltar, e como ele vai encontrar a gente, né? E vamos ler também os versículos da segunda Tessalonicense, no capítulo 2, o 16 e o 17. Beleza. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e palavra.
Amém. 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 Então, olha só que interessante, né? Ele está reforçando da esperança, da gente estar com o nosso coração, né, consolado pela esperança, pela graça. Nós fomos salvos pela graça. E ele fala que a gente precisa estar confirmado em toda boa obra e boa palavra. Então, a gente tem que estar, né, no caminho certo que Jesus nos mostrou. Então, toda boa obra, quando a gente fala aqui, a gente precisa estar praticando os ensinamentos de Jesus. Isso que ele vai reforçar nessas cartas. E ele fala toda boa obra, ele fala boa palavra também. Por quê? Porque a gente também, além de praticar, quando a gente vai ensinar, a gente vai aprender a boa palavra, a gente precisa estar focado na palavra, na Bíblia, né? Então, alguém quer fazer alguma observação? Edgar, quer falar alguma coisa antes da gente passar para os próximos? Tem alguns comentários, Marcelino, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo aí. Essa região aí, só para a gente dar uma situada melhor, talvez, né? A Uhum. gente tem ali, nesse Império Romano, que era o que dominava a área lá, né? Que era nesses tempos de Paulo, né? Você tem ali umas regiões que são importantíssimas, né? Então, para você ter uma ideia, como o Império Romano ele dominava norte da África, a parte da entrada da Europa, toda a região do Oriente ali da Turquia, né? E ele estava estrategicamente colocando o seu império, né? Fortalecendo ele em algumas regiões. E essa região aí do norte da Grécia, né? Que era de Salônica, que chama, né? A região de Salônica hoje, né? Hoje é a segunda cidade, a maior cidade da Grécia, né? Tem Atenas e tem Salônica, que é uma região ali, né? Que depois de uma guerra lá dos Tessálios, lá eles acabaram colocando o nome de Tessalônica, né? Que acabou incorporando no nome, né? Mas a princípio Salônica e hoje Salônica, né? E é uma região assim muito importante né, questão cultural, questão econômica, né? E o Império Romano focava isso também, né? Ele estava ali querendo fortalecer essas regiões importantes, regiões portuárias, né? E isso tudo foi significativo para que o Império se fortalecesse e quando os cristãos lá estavam desenvolvendo, né? O seu trabalho ministerial ali, desenvolvendo, expandindo o cristianismo, ali o imperador falou, peraí, quem é o Deus aqui sou eu, né? Como assim é, alguém que sustentava, né? Alguém que estava mantendo eles, né? Com esperança. Quem dava esperança era o imperador, né? Para eles, né? Então isso gerava realmente essa confusão aí, essa pressão em cima do cristão, porque ele dedicava a fé dele, a esperança no futuro a Deus, né? A Cristo que estava mantendo eles alegres ali. E quem estava mantendo as pessoas naquela época com alegria, com festa ou com suprimento era o imperador. Então isso gerava mesmo conflitos lá naquela região, né? E isso tudo a gente vê até hoje, né? Quem hoje às vezes quer manter a estabilidade, quem quer manter a alegria de um povo e tudo mais, às vezes é o governante, é o presidente, é o, sei lá, o primeiro-ministro, né? Eles acham na consciência de governante que eles que têm que manter isso tudo. E quem nos mantém, a gente sabe que é Deus, e Jesus vai nos manter com essa esperança. As coisas vão acontecer, mas a gente não deve estar colocando né, essa posição de o governo é quem mantém, né? Tanto que a Europa vai se esfriando no cristianismo porque quem mantém o europeu hoje, né, a gente vê muito bem aí, são os governos, né? O governante, ele mantém com salários, ele mantém quando a pessoa perde o trabalho, ele mantém o povo dele bem, né? Então isso gera ali uma situação de, puxa, quem me mantém é o governo e não a Deus, e acaba se esfriando um pouco essa coisa do cristianismo em alguns lugares, né? Isso acontecia lá também. E essa situação que o povo estava passando lá nessa época em Salônica, em Tessalônica, que gerava assim essa coisa de Paulo observar que apesar de toda essa pressão, né,
em cima do cristão daquela região, eles estavam se mantendo fiéis ali, né, ao cristianismo e se mantendo ali com Cristo ali, né, sofrendo todo tipo de, né, de problemas em relação a seguir a Cristo, mas eles estavam se mantendo, né, em oposição àquela região também, que, como toda região portuária, a promiscuição, a promiscuidade, a prostituição, as dificuldades em se manter uma vida reta, né? E o cristão sofria com isso, porque não era o padrão da época, né? Não era o padrão que se estabelecia ali. E aí Paulo ainda feliz com isso, né? Mandando Timóteo lá para falar para eles, olha, eu estou feliz com vocês porque vocês estão se mantendo fiéis àquilo que a gente estava passando, né? E mantendo-se fiéis, a igreja vai crescer, né? A igreja vai crescer nesse sentido, né? Então é um crescimento dado por Deus, né? Mantendo essa santidade, essa pureza que Deus nos orienta aí, né? Então é bem interessante assim, né? Manter uma santidade, mesmo que todo o redor não esteja assim. É o que está acontecendo hoje, né? Como a gente vive hoje, né? Nos dias de hoje, né? Né? É difícil observar a santidade e pureza na região onde a gente mora, no país onde a gente mora, né? No povo, com o povo que a gente convive, né? Então é uma luta constante, né? Entre aquilo que a gente observa, o posicionamento do cristão nos lugares onde nem tudo é santo, né? Então é também um ensinamento para os dias de hoje, né? Eu acho que é Sim, bem interessante para a gente, né? sim. E o vigiai que ele fala é justamente isso. Como ele fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, que a gente precisa estar alinhado com o que Jesus espera da gente, mantendo-nos em santidade, é para todo momento, né? É A todo uma, é momento. uma coisa que vem assim até os dias de hoje, né? Essa Isso. perseverança que o cristão precisa ter diante do que tem acontecido, né? É o que talvez nos causa uma certa, né, estranheza de quem está por perto, né? Mas é importante que causemos essa estranheza aqui das pessoas que estão por perto. É importante que elas percebam o quanto a gente está agindo de forma diferente, né? Sim. Né? Então eu acho legal, Uhum. eu acho interessante a gente estar fazendo um paralelo do que aconteceu lá, né? E o que Sim. acontece hoje nos Do nossos que dias, né? acontece hoje. É, essa santidade e pureza que a gente talvez tenha buscado nem tão com tanta intensidade, mas quanto mais intensidade essa pureza e santidade que a gente venha buscar, mais isso vai gerar estranheza com o povo que está por perto. Talvez sejamos hostilizados, mas também causemos diferença nesses lugares. Pessoas vão estranhar e vão falar: puxa, que gente, que povo diferente, que pessoa diferente, que posicionamento diferente, né? E quando eu falo mal da pessoa e falo isso, aquilo, ela vem com amor para cima de mim. Quando eu faço algo que venha, puxa, você está fora, você está isso, aquilo, você vai e dá um presente para ele, você ajuda aquele que às vezes está te agredindo. Então isso vai causar estranheza. E isso é o que Paulo fala. Vamos seguir em frente com essa pureza e santidade, que isso vai gerar frutos, né? Mesmo que no contraste, né? Sim. Isso é legal. Amém. Agora a gente vai passar para o próximo aqui. A gente já falou das 9 cartas, que são para as igrejas, agora a gente vai entrar para as cartas de pessoas, né? Então a gente tem a primeira Timóteo, a segunda Timóteo, né? A gente tem a Tito. Falando aqui de primeira e segunda Timóteo, né? Então, o que a gente tem aqui? A carta foi escrita lá a primeira, né? Foi escrita lá da Macedônia. Aí Paulo estava livre da prisão na época, foi o ano de 63, né? A gente lembra que o ano da prisão dele lá, que ele estava preso, era no ano de 60, né? Lá quando a gente viu que ele escreveu Filipenses, ele estava lá na prisão, né? Então, aqui 63 ele já estava livre da prisão, né? A gente viu que lá da Macedônia, que ele fez essa carta para Timóteo, e Timóteo estava lá numa cidade, numa província, lá na Galácia, lá no lado direito, a gente vai ver isso, de uma cidade lá que era a colônia romana, né? Qual que é o principal propósito da carta, né? Aí é a instrução para administrar mesmo a igreja. Ele está dando instrução para o Timóteo como que ele deve administrar a igreja. Na segunda carta que ele manda para Timóteo, aí ele já estava em Roma, né?
em Roma, já era o ano 67. Aí ele estava assim, estava preso, assim, Paulo, naquela época, lá na frente. E o propósito da carta que a gente vai ver aqui, lendo os versículos-chave, que o Vilmar vai ler para nós, né? Ele também é encorajar a pregar o verdadeiro evangelho e também ele alertar das doutrinas falsas, né? E aí a gente viu também que essa é a última carta dele, né? Porque ano 67, a gente viu aqui em todas as cartas, né? Começou lá em Gálatas, que foi a primeira, no ano de 48, e aí 67 aqui já é a última. Então ele fez a primeira para Timóteo em 63, estava livre da prisão, e depois a última em 67, estava na prisão. Olhando um pouco a região aqui, ó, né? Que Timóteo estava, ó. Aqui, perto da Galácia, aqui do lado direito, né? Aqui, é na Ásia, né? Aqui tá vendo a Galácia? Aqui tá aqui, ó. Paulo estava aqui em Roma. Roma é aqui, ó. Só para a gente reforçar, né? Itália aqui, né? Europa aqui. Então, a gente tem o lado esquerdo, que a gente comenta bastante, que é a Grécia, o lado direito, que a gente comenta da Turquia. Embaixo é a África, onde tem Líbia, Egito, né? Só para a gente se situar. E aí, eu vou pedir para o Vilmar ler esses versículos-chave para a gente comentar sobre, né, o conteúdo dessa carta, né? O objetivo, quando ele escreve para Timóteo. Aí a gente vai observar que ele está dando instruções para administrar a igreja, para pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, e também sobre as ameaças, que são aquelas doutrinas falsas que a gente já vem comentando, né? Vamos ler da primeira do Timóteo, Vilmar, no capítulo 3. Vamos ler o 14 e o 15. Beleza. Escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu retardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso. Então, aqui é só um trechinho para a gente entender que a gente vai encontrar várias coisas nessa carta, e o Paulo está falando, estou falando isso para você saber como que deve os procedimentos dentro de uma igreja, né? Então, a gente vai encontrar nessa carta as qualidades das pessoas, as qualificações de bispo, de diácono, de como que você tem que proceder diante do público. Então, nessa carta, ele tem orientações para a condução da igreja, né? Então, e aqui nesse versículo ele deixa isso claro, né? Estou falando tudo isso para você saber como se deve proceder na casa de Deus, né? Lê também o da 2, o versículo do capítulo 3, versículo 14 da Timóteo, 2 Timóteo. Estava com o fone fechado aqui. 3,14. 2 Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Isso, amém. Então, como a gente falou, né, dos propósitos que vão ter nessas cartas para Timóteo, a gente vai ver que tem bastante orientação de condução da igreja, mas também de você permanecer na doutrina correta, você permanecer na palavra. Então, quando ele fala aqui, permanecer naquilo que aprendesse. Então, é o seguinte, ó, a gente tem que focar na palavra, no evangelho que você aprendeu, né? E ele fala assim, que também sabendo de quem você aprendeu. Quer dizer, a gente hoje em dia, às vezes, a gente escuta coisas de qualquer um falando, né? E a gente nem vê, né, as pessoas que estão falando, ou divulgando, ou ensinando alguma coisa, às vezes a gente nem vê quem é a pessoa, a gente já vai, às vezes, acreditando em coisas, né? A gente fala aí das fake news, né? A gente precisa investigar
O Edgar, ele fala muito sobre isso, ele fica muito preocupado sobre isso. Qual é a origem dessa informação que a gente vai estar entendendo e passando para frente, né? A gente tem que ficar muito preocupado, e Paulo ele fala isso. Você precisa ver de quem você aprendeu para você passar para frente. Porque senão você está passando uma coisa que não é adequada. Então, ele fala as duas coisas, não só permanecer na escritura para a gente ficar firme na palavra, como também quando a gente for aprender e divulgar, a gente saber a origem de quem o aprendeste, ó, sabendo de quem o aprendeste. Olha só que frase importante, nós vamos encontrar nessa carta quando a gente falar. Então, a gente tá vendo aqui, né, no nosso resumo, uma coisa muito importante, não só da igreja, os cuidados e tudo mais, mas também do ensinamento, da divulgação da palavra, né? Ele fala assim, permaneça naquilo que você aprendeu, mas veja de quem você aprendeu. Senão você aprendeu de uma fonte que não é confiável, aprendeu um negócio ruim e vai passar para frente, não dá, né? Quer comentar alguma coisa, Edgar? Tem umas coisas interessantes para também nesse livro, depois quando chegarmos no estudo mais profundo do livro, né? Mas é bem o que você estava falando mesmo, mas é uma coisa que que Timóteo foi para lá com essa carta para essa região de Éfeso, né? Foi enviado para Éfeso diria que para restaurar a ordem, né? Existia ali uma distorção naquilo que estava sendo ensinado, né? A princípio veio ali todo o ensinamento correto, tal, que Paulo implantou, tal, e daí com o tempo foi se distorcendo, foi distorcendo o ensinamento, pessoas foram enxertando, a gente já falou em outras cartas também, né? E usando até mesmo a Torá. Você usa, às vezes, Velho Testamento, hoje muitas igrejas estão adotando, coisas do Velho Testamento, enxertando nos costumes da igreja como costumes padrão depois da vinda de Cristo. E não, né? Tudo isso serviu para indicar a vinda de Cristo, serviu para que conhecêssemos a história até chegar a Cristo, para que todos, baseados naquilo que foi indicado pelo Velho Testamento, chegássemos ao cume ali, a chegar a Cristo, e tudo isso agora, pela graça, vivemos, né? E o que acontece? Alguns implantam coisas que já ficaram para trás, que serviram de base para o cristianismo, mas que hoje, por Cristo, nós vivemos livre de tudo isso e que nós hoje, o nosso foco é Cristo. Então, algumas igrejas começam a implantar coisas, né? Como a gente tinha falado da outra vez, daqui a pouco vão ser sacrifícios na igreja de animais, de coisas, porque as pessoas estão implantando coisas do Velho Testamento, né? E eles estavam fazendo isso, mesmo com o ensinamento de que Cristo né, veio pela graça agora nos libertar de tudo isso, né? Só que as pessoas estavam sendo desviadas dessa atenção, desse foco de Cristo e colocando coisas que estavam vindo contra tudo isso, estavam sendo implantadas. E Paulo, observando isso, foi lá e falou: não, olha, sobre o que comer, o casamento, o sexo, tudo isso estava baseado, lógico, nos princípios do cristianismo, mas sempre falando do quanto viver hoje é para Cristo, né? Do quanto é se buscar essa santidade como Cristo foi, né? Então, assim, a gente está se assemelhando a Cristo nos dias de hoje e não buscando informações antigas de como viviam os povos e tal, e implantando no dia a dia. Então, é muito fácil hoje mesmo, né? A igreja começar a implantar essas coisas. Então, a gente tem que estar sempre atento. E como Paulo e como Timóteo ali, sempre tentando ajudar a restabelecer essa ordem. Onde a gente vive ali, na nossa igreja, junto com o pastor, pessoas que talvez falem alguma coisa e falam, opa, baseado em quê? Isso é anátema, está fora da palavra. Baseado em que você está colocando isso numa reunião, num culto, numa conversa, né? Numa conversa em casa, numa conversa num pequeno grupo. Espera aí, mas buscando isso, aonde você foi buscar esse texto? Vamos ver, vamos verificar, vamos ver se esse texto né, tem a ver, né? Então, sempre atento a isso e ajudando, né, a própria condução do cristianismo hoje, né? É importante nós sermos
agentes disso tudo, né? Porque a gente está estudando isso tudo. E se a gente está estudando, a gente tem por obrigação colocar isso em prática, esses estudos. E não meramente estudar e pronto, já estudei. Não. Ajudar o pastor ali, quando talvez não estiver por perto, falar: peraí, vamos verificar, vamos conversar com o pastor, vamos ver o texto bíblico, vamos ver se está tudo bem, né? Sempre observar. Vamos confirmar, né? Sim, sim, vamos checar a Vamos fonte, vamos checar checar. a fonte. Isso. Exatamente. E também a gente vê, né, como tem nas cartas de Paulo, né, como tem ensinamento, né, assim, é uma parte muito importante da Bíblia são É, essas cartas de Paulo. é muito rica, né? São Nossa, ricas, muito né? ricas, São cartas riquíssimas, né? riquíssimas, muito, muito bom. E aí, né, vamos agora falar da última carta que, não, a última não, ainda tem Tito, né? Tito, Filemão, isso. A Filemão. Falando de Tito, né? Então, ela foi escrita lá da Macedônia. A Macedônia é lá em cima, né? Como a gente falou, lá perto da Europa, né? Ele estava livre da prisão, foi escrita no ano de 65. A gente falou que na prisão era mais ou menos o ano 60. Então, e o Tito, né? Ele escreveu para Tito que estava lá em Creta. Creta é uma ilha aqui embaixo, ó, bem aqui ao sul, né? A gente vai ver aqui, ó, só para a gente ver no mapinha aqui, como sempre, a Macedônia está lá em cima, que a gente falou, que Paulo estava lá, e ele escreveu para Tito aqui em Creta, aqui embaixo, ó. Tá vendo Macedônia aqui em cima, perto da Europa, e Creta, essa ilha aqui embaixo, no sul, perto, ó, mais ao sul tem a África, aqui, a Líbia, né? Então, essa é a região que a gente está falando. E Creta, como diz o Edgar, né, a maior ilha grega ali no sul do Mar Egeu, né? Então, e qual que é o propósito, né, dessa carta quando ele escreve? O que tem? O que a gente vai encontrar lá dentro quando a gente chegar nessa carta e estudar ela, né? Ela também vai ter orientação para o Tito na organização da igreja e zelar, né, pela comunidade e também as qualificações das pessoas que vão liderar a comunidade. Precisa ver se ele tem o dom, se ele está qualificado, né? Muito importante isso, a gente vai ver, a gente vai falar a importância da gente ver se as pessoas que estão nos papéis de liderança, se eles estão adequados justamente para garantir essa fidelidade também, né? Então a gente vai encontrar isso lá dentro. Outra coisa que a gente vai encontrar lá, que ele também vai falar sobre o respeito às autoridades constituídas. Então a gente vai achar isso também lá dentro, né? Então o Paulo, quando ele deixou o Tito lá em Creta, era para organizar aquela comunidade cristã que surgiu lá em Creta, né? Então, essa carta, a gente vai ver a diferença dessa carta para uma carta assim. Ela não é uma carta onde a gente tem ensinamentos e tudo mais para todos. Aqui é uma coisa direcionada para o próprio Tito, né? É uma coisa que está ensinando coisas para ele, né? Uma coisa mais focada, ó, tome cuidado com isso, faça isso, veja isso, faça dessa forma, orientada, focada na condução ali da liderança, da comunidade, né? Ó, precisamos ver isso, essas qualificações. Então, era uma carta assim muito direcionada, né, para ele, muito focada para a organização da igreja, né? A gente vai ler aqui 2 trechos, né, só para a gente ver assim uma palhinha do que vamos encontrar lá dentro da carta de Tito. Vamos ler do capítulo 1, versículo 5, Vilmar? 1:5. Tito, né? 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituístes presbíteros, conforme te prescrevi, né? Amém. Então, tá vendo? Ó, é isso que a gente falou. O objetivo aqui, ele está falando, ó, deixei lá você, para você organizar, pôr em ordem, né? E também constituir uma liderança, né?
mas uma liderança que a gente vai ver que precisa ser qualificada, né, para conduzir uma comunidade, para que não aconteça aquilo que a gente já vem falando, ficar se desvirtuando da verdade, criando coisas que não tem nada a ver, né? Lá no capítulo 3, no versículo 1 e 2, lê também. Lembra-lhes que se suje... Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para que todos os homens, para Isso. com todos os homens. Nossa, tem uns Amém. trava-línguas aqui, né? Não tem problema. Então, e uma coisa que a gente também às vezes fala aqui na igreja é importante, né? Que as autoridades, né? Eles falam assim, seja obediente, não sejam altercadores. O que é altercadores? É aquele cara que fica discutindo muito, fica polemizando, sabe? Incentivando, inflamando coisas né, contra governantes, esse tipo de postura, né? De inflamar, de ficar discutindo, que eu falo assim, de ficar esticando o chiclete, ficar, vamos fazer assim mesmo, que onde já se viu, a gente não deve fazer isso. E ficar esticando e discutindo, inflamando multidões, sabe? Então, quando ele fala, não sejam altercadores assim, não sejam agitadores, né? Mas sejam cordatos, né? Está escrito cordatos. O que é cordato? Cordato já é o quê? Sensato, prudente. Né? O pastor fala muito sobre isso. A gente tem que orar pelas autoridades, né? A autoridade constituída, ela tem lá um papel, né? Então, quando ele fala assim, a gente tem que se sujeitar às autoridades, né? E obedecer às regras. Às vezes está errada, mas a gente tem que trabalhar para as coisas certas. Mas não ficar confrontando e fazendo esse tipo de difamação, por exemplo. Você vê algum líder lá fazendo uma coisa errada, você vai difamar, você vai criar. Isso cria separação entre as pessoas, cria aquele que a gente chama hoje em dia, o pessoal está falando muito de movimento de ódio. Ele já está, naquela época, já está falando, não vai por esse caminho, né? Para as autoridades constituídas, a gente tem que seguir a regra e ser sensato, né? E ser prudente, né? Isso a gente vê que já naquela época e hoje também, né? O pastor fala muito bem disso. Isso é importante a gente frisar. Quer dizer, nessa carta de Tito, a gente vai encontrar esse conteúdo lá. Tanto ele vai falar sobre a organização da liderança ali da igreja local, da comunidade, como também ele fala, ó, não vai misturar as coisas com aquelas autoridades, né, com política ou sei lá o quê, mas sigam as regras, né, mas não sejam avessos ou, né, que esse negócio de altercadores aí, que enrolou um pouco a língua do Vilmar, né, Vilmar? Enrolou a minha também aqui, viu? Posso ler de novo na NTLH, que fica mais legalzinho? Pode. Então vou ler de novo. Tito 3, do 1 ao 2. Agora não enrola a língua, não, pode ter certeza. Vamos lá, Tito 3, 1 ao 2, né? Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, e que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Amém. Olha, perfeito, né? Perfeito, né? Assim, estamos falando a mesma coisa, né? Que o pastor também sempre fala isso. Enfim, a gente vai encontrar esses dois conteúdos nessa carta, né? Edgar, quer falar alguma coisa antes de eu passar para a última? Só comentar alguma coisinha do que a gente estava falando. Essa carta é uma carta importante, que ela tem a direção dela seria uma liderança eclesiástica, que seria, né, os líderes da igreja, né? Então serviu para Tito ali, informando ali, né, para a liderança e serve para hoje em dia, né, para a liderança nossa, né? A integridade da igreja, né, a igreja de uma forma íntegra, né?
ligada com a liderança dela aí, né, andando num só passo, né? A integridade social também, de você estar envolvido com a sociedade de forma íntegra, né? Sendo exemplo, né? Às vezes os exemplos não são os mais fortes da liderança, das lideranças das igrejas, né? Então a preocupação, sendo que você está sempre sendo visto pelos outros, né? Então a integridade, o caráter seu tem que estar sempre a toda prova ali, ou sendo mostrado ali, né? Sendo visto pelas pessoas, né? Então imagina então ali que Paulo estava em Creta. Creta era um lugar onde conhecido lá pela região de preguiça, glutonaria, mentira, maldade. Então, imagine o que estava vivendo ali, né? E aí ele pega e escreve essa carta direcionando sobre caráter, sobre maneira de se posicionar diante dos problemas, né? Então é uma coisa bem para liderança mesmo, é bem Sim, interessante. E cada carta tem uma peculiaridade, né? Uma coisa exato. especial. E mesmo que você vai comentar, mas é uma carta curta, pequena, mas ela tem né, uma abrangência gigante, né? Porque ela vai nos direcionar até hoje, né? É muito Sim, interessante. sim. Posso dar uma palavrinha? Pode falar, pastor. Interessante que nessa carta aqui, eu estava observando pelo menos os 5 propósitos da carta. Toda carta tem um propósito, né? O propósito aqui, o primeiro que anotei aqui, é a eleição soberana dos cristãos por parte de Deus, que vai do primeiro capítulo, e 1 e 2 versículos. Primeiro. A segunda, né, é a sua graça salvadora, a graça do Senhor Jesus salvadora, que é no capítulo 2:11, vai até o 3:5. E terceiro é a divindade de Cristo e a sua vinda. Aqui também fala também sobre a vinda do Senhor Jesus, que é no capítulo 2, verso 13. 4 que eu anotei aqui é a expiação substitutiva de Cristo, né, que 2:14 que fala, e a última que eu anotei aqui, que eu observei, é a regeneração e renovação do cristão pelo Espírito Santo de Deus, né? Aí existe uma renovação. Então, Paulo teve aqui, pelo menos para mim, 5 propósitos que escreveu essa carta, né? Então, é uma carta riquíssima, né, em todos os aspectos. Todas as cartas são, né? Todas. Mas essa aqui parece que é uma carta pequena, mas o Parece pequena, né? conteúdo parece pequena, mas é muito grande o conteúdo, né? Muito grande. Então, aqui, nós aprendemos aqui pelo menos 5 propósitos que Paulo escreveu para ti. Amém. Amém. E por fim, né, só para a gente encerrar aqui, tem a do Filemão, né? Filemão é a menor, né? Menor carta foi escrito no ano 60. Então ele estava mesmo na prisão, né? E ele tem, assim, um exemplo de amor e boa educação. Ele fala aqui, sim, nos versículos 5 e 6. Filemão só tem um capítulo, tá? A carta é a menor, né? Os 5 e os 6. Quer ler, Vilmar? Vamos lá. Estando cientes do teu amor e da fé que tens uns com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Amém. Amém. Conhecimento de todo o bem que há em nós. Olha só, ele enfatiza isso daqui, né? Tem uma coisa interessante também que ele faz ele pede um favor, né, com o filho Onésimo dele, né? Ele pede para Filemão receber lá o filho dele, Onésimo, também, né? Quer falar um pouco sobre isso? Edgar já fez lá na nossa igreja um estudo sobre Filemão. Vai fazer de novo, mas aqui é só um resuminho para a gente encerrar e já passar para o pastor.
E aí a gente tem aí nessa carta, são coisas também bem interessantes, né? Quando a gente estiver a fundo mesmo nos textos, mas uma coisa que chamou muita atenção nessa carta é a questão do perdão, né? O perdão Perfeito. que deve permear a vida do cristão, independente sabe, daquilo que você tem sofrido, do que tem acontecido, né? Alguém está te roubando, alguém está fazendo alguma coisa que não te agrada e você, de repente, esse eu não perdoo, né? Então, a questão do perdão, a questão de você ter o seu nome, né? De você ter credibilidade, né? Ao indicar alguém, ao, ao, ao falar de, olha, perdoa tal irmão, ou não faça isso, ou faça aquilo, a credibilidade que você tem na sua vida, né? O cristão precisa buscar essa credibilidade constantemente, mantê-la, né? Porque imagine que você vai falar de Jesus numa praça e alguém olha para você e aquele ali, né? Como fizeram com Paulo, né? E ele adquiriu essa credibilidade, Paulo, né? E Filemão ali tinha, né? Recebeu de Paulo, né? E Paulo tinha essa credibilidade para falar sobre isso, né? Então, às vezes, a gente precisa recuperar essa credibilidade, né? Como diria aí, sair do Serasa, né? Brincando, e tal, né? Tem que sair dessa situação que não é própria do cristão, né? Essa situação que às vezes é deplorável. Tem cristão que você olha e fala, puxa vida, é a própria prova, é o próprio deserto, é o próprio vale andante, sabe? Não, sair dessa situação, né? Passar por tudo isso e chegar num ponto em que as pessoas olham e falam, olha, eu lembro como ele era, mas olha como ele está agora. Amém. Ganhar credibilidade no sentido espiritual mesmo, de poder falar, né, de poder orar por alguém, de poder indicar alguém, de poder pedir que a pessoa perdoe tal pessoa. Porque alguém vai falar, puxa, quem é você para pedir para perdoar? Olha a sua situação, você não perdoa ninguém, você não é misericordioso, você não tem compaixão. Como é que você vai me pedir para eu perdoar tal pessoa? Né? Então, a gente revê um pouquinho, essa carta me fez rever muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu falo, puxa vida, como é que eu posso falar de Cristo se eu não estou tentando viver como Cristo, né? Então, lutar para que isso seja o nosso padrão, né? Amém. Sim, Mesmo que difícil, né? E isso é legal. É uma carta muito legal também. tá. Amém. Muito bem. E aí, nós estamos, então, encerrando esse primeiro módulo, né? Encerramos, falamos de um modo genérico, assim, e estudamos bastante para domingo que vem a gente vai começar efetivamente a entrar mesmo nas cartas, né? Agora eu vou passar a palavra para o pastor, se quiser falar mais alguma coisa, pastor, e também quando a gente for orar, né, pastor, a gente vai falar aí também da família da irmã que faleceu, né? Vamos falar, orar para a Beth, também para a Beth, para a Luciana, né? E também, Amém. também orar, pastor, para a mãe da Alexia, tá com glicemia alta, né? E também a mãe da Queda está no hospital, a Queda está no hospital. A mãe dela também está com problemas lá, e também pediu para oração para o Tiago também. A Queda pediu tanto para a mãe dela quanto para o Tiago. Amém. 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 Vamos orar, sim. Mas só para antes de orar, essa carta ela é toda, né, como se fala, é riquíssima. E trata-se daqui como disse o nosso professor aí de cá, é do perdão, né? E esse Onésimo aqui, ele foi um escravo de Filemão. Foi escravo. Esse escravo ele roubou o seu dono. Ele fugiu. Ele fugiu, mas como Deus dá oportunidade para todos, né? Até aquele que rouba ou aquele que faz coisa mais errada, Deus dá oportunidade. E lá ele encontrou com Paulo. E lá encontrou com Paulo, ele reconheceu o seu erro, aí que Paulo escreveu essa carta também aqui, dizendo sobre o perdão. Só vou ler esse versículo aqui, o 18 fala assim, ó, e se algum dano se faz, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha só o que Paulo falou. Olha, está chateado porque roubaram você aí? Lança na minha conta isso aí. Ele se converteu, ele está na bênção. Então é coisa linda demais. É a Bíblia, né? Nos ensina tudo, tudo, tudo. Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, por esse estudo bíblico, por tudo aquilo que estamos aprendendo.
Pai amado, agora quero pedir uma bênção especialmente para a família da Beth, que está muito triste devido à perda da mamãe. Mas o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, é um Deus que nos consola. Abençoe também, Pai amado, a mãe da nossa amada e querida, Pai amado. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, da Queda, que a mãe da Queda possa se recuperar o mais rápido possível, que o seu filho Tiago seja abençoado, Pai amado, conceda a bênção que ele necessita. Pai amado, outras pessoas que necessitam também, Pai, vai visitando com o teu poder da cura, com o teu poder da libertação. Obrigado por tudo. Pai amado, muito agradecido pela grande bênção do culto de ontem à noite, Pai amado, que foi uma coisa maravilhosa que nós sentimos. Sentimos, Pai amado, o mover do teu Espírito. E que esse mover do teu Espírito continue no culto de hoje à noite, Pai. Muito obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha repousar sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai, Edgar. Amém. Shalom Adonai. Amém. Paz, Senhor, a todos. Bom domingo. Paz do Amém. Senhor a Paz do todos. Senhor. Tchau, gente. Até mais Deus tarde. abençoe a todos, viu? Raquel, seja bem-vinda, viu, Raquel? Deus te abençoe. Milton, seu microfone está mudo. Deus abençoe a todos. Obrigado. E A paz do Senhor Jesus. fiquem com Deus. Obrigada Deus a todos. abençoe a todos. Amém. Shalom Boa Adonai. Shalom Adonai. Até a Raquel também. Ei, Shalom Adonai.